6 óleos incríveis para combater má circulação, varizes e dores nas pernas. Você sabia que você pode melhorar a sua circulação sanguínea naturalmente com alguns óleos comestíveis, né? Óleo para cozinhar ou para temperar, que atuam reduzindo a inflamação, melhorando a elasticidade dos vasos e também estimulando a produção de óxido nítrico, aquele gás que contribui para a dilatação, o relaxamento das artérias, consequentemente reduzindo a pressão arterial e também melhorando a circulação. Então, nesse vídeo, rápido vídeo, eu vou te mostrar quais são os melhores óleos para você consumir, quais são os melhores óleos para você cozinhar. Vou te explicar, obviamente, como eles melhoram a circulação por mecanismos comprovados, estudos clínicos em humanos, e também vou te ensinar quais óleos você deve evitar a todo custo e provavelmente são justamente esses óleos que você está utilizando no seu dia a dia. Então vamos falar aí a verdade sobre as famosas gorduras saturadas, que durante muito tempo foram vistas como vilãs, mas essa história está mudando e eu vou te mostrar isso hoje. Para quem não me conhece, me chamo João Migovski, Doutor João, e nesse canal eu te ensino a tratar naturalmente da sua saúde. Se quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Aproveita e me conta no chat e nos comentários qual óleo você usa para cozinhar e também me fala de que parte do mundo você me assiste. O que eu uso para cozinhar, eu vou te contar daqui a pouco. Espera um pouquinho que eu já vou revelar para você que, na minha opinião, é a melhor opção para esse fim. E eu estou aqui em Basel, na Suíça, mas não se preocupem que eu volto para o Brasil em breve. Vamos lá, pessoal. Um abraço aí para a nossa querida Solange Marquardt, que já deu aqui um bom dia muito educadamente no chat. Estou esperando também a sua mensagem, o seu comentário. A má circulação, ela é ruim. Por quê? Primeiro, porque causa sinais e sintomas péssimos. E segundo, porque ela vai aumentar risco de doenças graves, como o infarto, o AVC e também a trombose. Então, a má circulação é um problema muito comum à medida que nós, seres humanos, vamos envelhecendo. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia, mais de 38% dos idosos acima de 65 anos apresentam doença arterial periférica. Você tem má circulação? Me conta aí no chat, me conta nos comentários. Eu sei que o pessoal aqui do canal costuma sofrer muito com esse problema. E quais são os fatores mais relacionados? Inflamação crônica de baixo grau, causada por obesidade, sedentarismo, má alimentação, excesso de radicais livres, também causado por esses mesmos fatores, hipertensão, que também está associada ao estilo de vida, rigidez arterial, que está associada à hipertensão, alta ingestão de ômega 6 e baixa ingestão de ômega 3. Esse ponto é chave também, porque os óleos que nós temos acesso, eles são ricos em ômega 6 e pobres em ômega 3. O óleo que o pessoal usa para cozinhar, né? Óleo de soja, óleo de milho, óleo de algodão, óleo de canola, é rico em ômega 6 e pobre em ômega 3. E essa relação ômega 6, ômega 3, muito pendendo para o lado do ômega 6, é prejudicial para a nossa saúde. Inclusive, é uma das teorias por trás do aumento dos números de pessoas obesas, dos números de doenças cardiovasculares, porque 100 anos atrás, a gente consumia 1 grama de ômega 3 para cada 1 grama de ômega 6. Hoje, a gente consome 20 gramas de ômega 6 para cada grama de ômega 3. Então, é muito importante você escolher um bom óleo para cozinhar, ok? Primeiro óleo, azeite de oliva extra virgem. Ele é a melhor opção? Não é a melhor opção. Por quê? Para cozinhar. Porque quando nós esquentamos ele a uma temperatura elevada, ele acaba perdendo parte das propriedades. Agora, o óleo, azeite de oliva extra virgem, ele ainda assim é uma das melhores opções para cozinhar e é a melhor opção para temperar alguma coisa. Se ele não for ao fogo,
ele aí provavelmente é a melhor opção, porque ele tem ácido oleico, hidroxitirosol, óleo cantal, e tudo isso vai ajudar a reduzir a expressão de adesão de monócitos nas paredes das artérias. O que isso significa? Que isso é bom para a sua circulação. O azeite de oliva, ele também aumenta a síntese de óxido nítrico, que promove a vasodilatação e inibe a oxidação do LDL, que é positivo para o controle do colesterol. Alguns estudos já mostraram, e inclusive um estudo publicado numa grande revista, né, no New England Journal of Medicine, em 2013, que avaliou mais de 7.000 pessoas, mostrou que o consumo regular de azeite de oliva está associado a uma redução de 30% no risco de doenças cardiovasculares. O azeite de oliva está associado à prevenção da aterosclerose, que é o entupimento das artérias, está associado à melhora do fluxo sanguíneo e redução da inflamação sistêmica. Um recado que vai valer para todos os óleos aqui. Óleos são muito calóricos, por isso sempre moderação, sempre não exagerar, porque se exagerar no óleo, provavelmente vai acabar ganhando peso. As gorduras, quando são de qualidade, elas são essenciais, elas são benéficas para a sua saúde, mas elas não podem ser consumidas em excesso, como tudo na vida. Segundo óleo, óleo de abacate. Ele tem beta-citosterol, tocoferol, ácido oleico e é capaz de reduzir os níveis de triglicerídeos e também de LDL, aumentando a flexibilidade dos vasos e atuando como um antioxidante. O que eu falei? Que o excesso de radicais livres, o excesso de estresse oxidativo é uma das origens da má circulação. Foi mostrado em um estudo que a suplementação com óleo de abacate reduziu a proteína C reativa ultrassensível em pacientes com sobrepeso. Proteína C reativa é um marcador inflamatório. Pacientes obesos, pacientes sedentários, pacientes com excesso de peso têm o que nós chamamos de inflamação crônica de baixo grau. Então, é muito comum nós observarmos nesses pacientes elevação dos marcadores inflamatórios. Quando nós fazemos uma suplementação que culmina na redução de um marcador inflamatório, nós podemos associar e dizer, né, afirmar que essa suplementação teve um efeito, nesse estudo, anti-inflamatório, o que é benéfico para a sua circulação. Então, o óleo de abacate, ele ajuda na circulação, na saúde vascular, regula o colesterol e tem ação anti-inflamatória. Terceiro, e esse aqui é polêmico, porque ele é rico em gorduras saturadas. Esse óleo, Dr. Laí Ribeiro ama esse óleo, que é o óleo de coco. O óleo de coco tem ácido láurico, ácido caprílico e tem os chamados triglicerídeos de cadeia média, que o pessoal ama utilizar em suplementos alimentares. Os triglicerídeos de cadeia média, eles são rapidamente convertidos em energia, o que melhora o metabolismo celular e aumentam a sensibilidade à insulina. Sem falar que eles têm ação antimicrobiana e moduladora do endotélio. O endotélio é a camada que reveste internamente os nossos vasos sanguíneos. Então, se o nosso endotélio está saudável, se o nosso endotélio não funciona bem, a nossa circulação não vai estar boa. Então, para termos boa circulação, o endotélio precisa estar bem. Os triglicerídeos de cadeia média contidos no óleo de coco, eles estão associados à melhoria na função cerebral em idosos com alterações cognitivas leves, porque ele aumenta o fluxo, né, a chegada de corpos cetônicos, que é uma outra fonte de energia além da glicose. Então, o consumo do triglicerídeo de cadeia média leva à formação de corpos cetônicos, que são combustível para o cérebro e que também podem melhorar o fluxo sanguíneo cerebral. Então, aqui nós vamos desmentir um mito, que é o do consumo de gordura saturada. As gorduras saturadas, quando de qualidade, quando consumidas na quantidade adequada, elas são boas, elas são necessárias. E, geralmente, elas são opções melhores para nós esquentarmos, elevarmos a altas temperaturas, porque elas são gorduras mais estáveis, ok?
Além disso, vários estudos recentes já vêm mostrando que o consumo moderado de gordura saturada natural não aumenta o risco cardiovascular em pessoas saudáveis. O problema está nas gorduras trans e nas gorduras hidrogenadas, não nas gorduras naturais presentes no óleo de coco, que pode aumentar a energia, melhorar a função vascular, melhorar a função imunológica. Então, óleo de coco para cozinhar é uma boa opção, na minha opinião, melhor do que o azeite de oliva. Quarto óleo, que não é bem um óleo, e este aqui é a minha opção para cozinhar, ok? Este é o óleo que eu utilizo no dia a dia, que é o sebo bovino, a gordura bovina. Tem ácido esteárico, vitamina A, vitamina D, vitamina K2, ácido palmítico. E qual é a vantagem da gordura bovina? Ela é estável em altas temperaturas. Então, quando ela é esquentada para fritar um alimento, para cozinhar o alimento, ela não forma gorduras trans. Sem falar também que o sabor é completamente outro. Eu fui aqui no restaurante, numa cidade muito próxima da fronteira da Suíça com a França, chamada Mulhouse. E no restaurante, eu pedi um joelho de porco com batata frita, né? Tô aqui na França, tem que comer, eu tô aqui, eu vou comer a batata frita, não teve jeito. Não me julguem. E aí eu experimentei a batata frita, ela estava com um sabor diferente, com um sabor mais acentuado, e eu perguntei para a moça que trabalhava, para a garçonete, qual tinha sido o óleo utilizado para fritar aquela batata. E ela me falou, a gente usa gordura bovina. Então deu para sentir a diferença no sabor. Estava muito saborosa. E, como eu falei, a gordura bovina ela é rica em vitaminas, como a vitamina K2, que ajuda a evitar a calcificação arterial. Além disso, o ácido esteárico, de acordo com alguns estudos, ele não aumenta o LDL, que é o colesterol ruim. O ácido esteárico ele foi classificado como neutro para risco cardíaco, diferente de outros saturados. Então, a gordura bovina, ela ajuda no suporte hormonal, ela pode ajudar a prevenir a formação de placas de cálcio na artéria, tem alto poder nutricional, pode ser levada a altas temperaturas. Então, ela é uma excelente opção. E dá até para fazer em casa. Aquela gordura da picanha ou a gordura de algum outro corte que você comprou e não utilizou, existem formas de você transformar essa gordura no sebo e utilizar na sua culinária no dia a dia, ok? Quinto óleo, esse aí não é muito bem para cozinhar nem para temperar, é mais para suplementar, que é o óleo de peixe, né? Principalmente rico em DHA, que é o ácido docohexaenoico, e no EPA, que é o ácido eicosapentaenoico. O ômega 3, ele ajuda a inibir a agregação plaquetária, o que pode ser benéfico para a prevenção de tromboses, ele reduz a viscosidade sanguínea e modula a expressão de certas substâncias que geram inflamação. Então, ele tem ação anti-inflamatória, tem ação antihipertensiva e temos alguns estudos mostrando aí que a suplementação com o ômega 3, ele reduz, inclusive, a mortalidade súbita em pacientes com infarto agudo do miocárdio. Então, tem benefícios na proteção vascular, melhora da circulação e na prevenção de eventos trombóticos. E o nosso sexto óleo é o óleo de linhaça dourada, que tem o ácido alfa-linolênico, que é um tipo de ômega 3, que tem lignanas, que tem vitamina E, e que tem ação anti-inflamatória, tem moduladores hormonais naturais, melhora a flexibilidade das artérias, reduz a pressão arterial em pacientes com hipertensão leve. Então, é um bom suporte circulatório, com ação anti-inflamatória, antioxidante, anti-hipertensiva. E agora, talvez a parte que seja a principal desse vídeo, que são os óleos que não devemos utilizar e que é difícil evitar. Por quê? Praticamente todos os alimentos ultraprocessados, eles contêm esses óleos. Então, se a gente for comprar pão, se a gente for comprar bolacha, biscoito de polvilho,
qualquer alimento, não qualquer alimento, mas praticamente todos os alimentos vão ter na composição gordura vegetal, óleo vegetal, e são justamente esses os óleos que nós devemos evitar. Soja, milho, girassol, canola, algodão. Por quê? Esses óleos, eles são ricos em ômega 6, que é uma substância que, em alta quantidade, que quando ela é consumida em muito maior quantidade do que o ômega 3, ela tem ação inflamatória. Sem falar que esses óleos, eles são propensos à oxidação, à formação de aldeídos tóxicos, o que estimula a inflamação do endotélio e a formação de trombos e coágulos. Além disso, esses óleos também reduzem a produção de óxido nítrico, o que é muito prejudicial para quem tem problemas de circulação. Mais do que isso, alimentos ricos em ômega 6 aumentam o estresse oxidativo em humanos. Ou seja, são óleos que podem gerar inflamação. E eu sei que quando fala que gera inflamação, eu já não confio. A pessoa que fala isso, ela é infelizmente ignorante. Mas tem muita gente que pensa dessa forma. Então, são alimentos que têm atividade pró-inflamatória e pró-oxidante. E por isso devem ser evitados. Sem falar que esses óleos, eles foram aquecidos a altíssimas temperaturas, eles receberam a adição de solventes derivados do petróleo para extrair o máximo de óleo. Eles são colocados em garrafas plásticas claras, ficam em contato direto com a luz, se oxidam direto com o plástico, repleto de microplásticos, então não devem ser utilizados, ok? E muitas vezes são utilizados em frituras, o que piora toda a situação, até mesmo porque quando que trocam um óleo, né? Eu adoro pastel de feira, mas aquele óleo lá, que já está marrom, quantas vezes aquele óleo é aquecido, resfriado, aquecido, resfriado, aquecido, resfriado? Muitas vezes. Então, esse tipo de óleo precisa ser evitado para melhorar a sua circulação. Então, quando que a gente vai utilizar? Azeite em salada ou em jejum, ok? O óleo de abacate você pode temperar também, pode cozinhar, mas não é a melhor opção. Ômega 3 é um suplemento. O óleo de linhaça também pode ser usado para temperar, colocar numa salada de frutas, num iogurte. E para cozinhar, os melhores são o óleo de coco e também a gordura bovina, ok? Ah, doutor, e a banha suína? E a manteiga? Eu gosto da banha suína. Qual é o problema? No Brasil, especificamente, os porcos criados no Brasil, eles são alimentados com grãos transgênicos. E foi outra coisa que eu esqueci de comentar também, que esses óleos vegetais, soja, milho, eles são transgênicos, na maior parte dos casos, né? A maior parte das marcas produz esses óleos a partir de transgênicos. Por mais que não tenhamos estudos comprovando riscos, comprovando malefícios dos transgênicos, e nunca vamos ter estudos mostrando isso, eu prefiro não consumir. Essa é a minha opinião, ok? E eu recomendo que você também não consuma. Enfim, como eu ia dizendo, esses óleos, aliás, a banha de porco, qual é o problema? O porco é alimentado com grão transgênico. Então, é por isso que eu não utilizo a banha de porco, tá? Já utilizei, eu ainda tenho na minha casa, mas por esse motivo ela não entra nas minhas preferidas. A manteiga, eu acredito que seja uma boa opção. O problema é que a manteiga, quando você aquece a altas temperaturas, ela queima muito rápido. Então, não é uma boa opção para fazer, aliás, só isoladamente, às vezes não dá para fazer um refogado só com a manteiga, mas ainda assim é uma opção superior aos óleos de origem vegetal, ok? Então, o que a substituição dessas gorduras ruins por gorduras boas podem gerar no seu organismo? Uma melhor circulação, redução da inflamação sistêmica, melhora, consequentemente, da dor das pernas, no inchaço, melhora da pressão arterial, redução do risco de AVC, de infarto, de trombose, melhor controle do seu colesterol, porque não é a gordura que faz mal, é a gordura errada. Se você escolhe a gordura certa e
não exagera e evita esses óleos refinados, você pode dar o seu primeiro passo para a reversão de processos inflamatórios, do estresse oxidativo e melhorar a sua circulação, protegendo os seus vasos sanguíneos. Se você não sabia que esses óleos são ruins, se você não sabia quais eram os óleos bons, isso significa que você não leu o meu livro, O Código da Longevidade. Um dos hábitos é justamente este, de evitar o consumo de óleos derivados de sementes, ok? Estamos vendo um grande movimento para a redução do uso desses produtos nos Estados Unidos e em breve veremos no Brasil também. Então, se você não leu meu livro, significa que você está perdendo tempo, que você está deixando de investir naquilo que você tem de mais valioso, que é a sua saúde. Então, isso aqui não deveria ser novidade para você. Você já deveria saber disso e já deveria ter colocado em prática, ok? O livro se chama O Código da Longevidade e conta com 101 hábitos para você passar dos 101 anos. Ah, mas doutor, não quero viver tanto. Tudo bem, você tem diabetes, hipertensão, colesterol alto, má circulação, insônia, ansiedade. Você tem algum desses problemas? Precisa ler o livro. Porque esses problemas estão relacionados aos seus hábitos. E se você não mudar os seus hábitos, os problemas vão continuar existindo, mesmo que você consuma os remédios. Por quê? Você não vai estar deixando de fazer aquilo que causa a doença. Então você tem que eliminar, você tem que apagar o fogo na raiz em vez de ficar enxugando gelo. E é justamente isso que a mudança de estilo de vida promove. É você atuar na origem, na raiz, na base do problema. Ok, beleza, você não tem nada disso, mas você quer se proteger do infarto, do derrame, do câncer, tem que ler o livro também. Porque essas doenças, da mesma forma que hipertensão, diabetes, colesterol alto, estão associadas fortemente aos seus hábitos, aos seus comportamentos. Então, para se proteger, seria interessante você mudar também os seus hábitos. E você que tem hipertensão, diabetes, colesterol alto, talvez você consiga não precisar mais tomar remédios, justamente por aquilo que eu acabei de falar, por você estar atuando na causa, na origem, na raiz do problema. Para ler o livro é muito simples, para ter acesso é muito simples. O link está na descrição do vídeo, também nos comentários fixados. Versão física, R$ 79,90, com frete grátis para o Brasil inteiro, e versão digital, R$ 39,90. Clica aí, link na descrição, link nos comentários fixados, se você quiser prevenir, tratar e, quem sabe, reverter doenças de forma natural, sem médicos, sem exames e sem medicamentos. A chance está aí na sua frente. Aproveita. Vamos ver quem está com a gente aqui. Deixa uma nota, uma avaliação de 0 a 10. O que você achou desse vídeo, onde falamos sobre óleos que ajudam a melhorar a sua circulação, falamos sobre óleos que você deve evitar consumir no seu dia a dia. Quero a sua nota, é muito importante para que nós continuemos a prestar um bom serviço para você. Vamos ver quem está com a gente aqui hoje. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Não se esqueça de curtir esse vídeo para ajudar aquelas pessoas que não têm acesso a médicos, a hospitais, a planos de saúde, a pelo menos terem acesso à informação de qualidade, porque informação de qualidade salva vidas. Quantos infartos vamos prevenir com essa informação? Quantos AVCs? Quantos aumentos do colesterol? Quantas mais circulações nós vamos prevenir aqui com essa informação? Muitas, infinitas, né? Desde que esse vídeo tenha um alcance. Então, eu estou fazendo aqui a minha parte como médico, profissional da saúde, de estudar, de investir o meu tempo nesse vídeo, e eu conto com você com uma simples curtida, porque aí o YouTube vai distribuir mais esse conteúdo, ele vai entender que ele é relevante e vai mandar para mais pessoas, ok? Compartilhe esse vídeo também. Compartilhar saúde é um ato de amor. Eu tenho certeza absoluta que você conhece alguém que usa óleo de soja, que usa óleo de milho, que usa óleo de canola e que acha que é saudável. A mesma coisa vale para a margarina. Tentaram empurrar esses produtos para nós como saudáveis, e foi por isso, inclusive, que demonizaram a gordura saturada, para mostrar, fazer um contraponto. Não, gordura saturada é ruim. Então esses óleos que são pobres em gorduras saturadas, eles são bons, mas isso é mentira.
Então, manda esse vídeo para as pessoas que você ama. Compartilha no grupo de WhatsApp, compartilha com alguém que você gosta, ok? Utiliza esse caminho, essa mensagem para demonstrar o seu carinho por essa pessoa. E se você chegou aqui hoje no canal, se inscreva. Se caiu de paraquedas nessa live, seja bem-vindo. Embaixo do vídeo tem uma palavra escrito inscrever-se. Você clica lá e depois ativa as notificações para não perder os nossos vídeos e as nossas lives. Praticamente todo dia tem conteúdo aqui para você e para a sua família, ok? Vamos ver quem está com a gente aqui. Um abraço mais uma vez, para minha querida Solange Marquardt, Valdir Quintino de São Paulo, Luiz Ribeiro, Silvina Barros, Rosimarizu, Valdir de São Caetano do Sul, Graça Eloy, Paulo Daniel Antonini de Londres, Lourdes Albuquerque de Pernambuco, Nereida Rodrigues, Maria Lúcia Teófilo, Fran Macau, Carlos Alberto, abraço para Adélia Teodora da Moura Faria, Zélia Castro, Maria Santos, Carlos Curto Muito, traz boas lembranças Meirelles, de Lumiar, no Maranhão. Abraço para Veni Brito, Regina Souza, Iracema Lima, Helenilda Teles, Antônio Carlos de Belo Horizonte. Abraço para Eunice Maria da Silva de Campo Formoso, para minha querida Isabela Albuquerque, Lilian Alves da Silva, Benta Cristofolini, João Batista de Souza, Magda Tarbes. Abraço para Lilian, já mandei para Lilian, falando aqui do óleo de girassol. Eu não acho uma boa opção, tá? Não acho o óleo de girassol uma boa opção. Ah, é melhor do que o de soja? Melhor que o de milho? Melhor do que o de canola? Melhor do que o de algodão? Eu acho que sim. Mas é pior do que o de oliva, é pior do que a gordura bovina, é pior do que o óleo de coco, tá? Abraço para Solange Lozano. A Solange dizendo aqui que faz farofa, usa gordura que sai do bacon, fica uma delícia. Nem fala, hein? Farofinha é bom demais. Abraço para Maria Isabel, Maurício Carvalho. A Iracema perguntando do ghee. O ghee é a manteiga, né? Então, sim, é uma boa opção. Abraço para Elizabeth Couto, Iranilce Pontes de São Luís do Maranhão, Carolina Malenga de Angola. Abraço para Cirilo Acessórios, Ângela Pantoja de Belém do Pará, Cliciane Renatinha, Thelma Andrade Borges de Vilhena, quem mais? Maria Bessa, Silvina Barros, Vera Lúcia, quem mais? Conceição de Maria Uchoa do Pará, Ourilândia, Maurício Carvalho, Walter de Aracaju, Eliana Donacini, Lisa Monteiro, Socorro Vasconcelos, Lucimar Lopes, Maria de Lourdes de Caxias do Maranhão, Ivanete de Albuquerque Belo, Marlene Vieira, Rita Monteiro, Antônio Carlos, Maria Figueiredo, Socorro Vasconcelos e Antônio Marcos Silva. E um abraço aí também para a Sandra Maria. Pessoal, cumpri a minha missão aqui nessa live. Mais uma vez, leia o livro. Abracei para o Rogério Costa e também para o Jorge de Oliveira Neves. Pessoal, leia o livro aí. Coloque em prática. Sua vida vai melhorar, sua qualidade de vida vai melhorar, sua saúde vai melhorar. Abracei para Rita Monteiro e Cristiano Mariano. Curta esse vídeo aí, vamos ajudar aquelas pessoas mais necessitadas. Se inscreve no canal e compartilha. E não se vá, continua comigo. Para você que quer cuidar da sua circulação, eu separei outros 2 vídeos que vão te ajudar muito. Abracei para Elizabeth Couto. Pessoal, quem chegou depois, vê o vídeo no começo e assiste, né? O vídeo fica salvo, a live fica salva. Abraço para Raimundo Benedito Pantoja e Liete Gonçalves. E Lucimar Lopes. Fica comigo, assiste esse vídeo aqui, onde eu falo sobre frutas que ajudam a melhorar a sua circulação, e esse vídeo aqui, onde eu falo sobre chás, que também vão te ajudar nesse objetivo. Até daqui a pouco.